É com muito prazer que eu saúdo a igreja nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que nós estamos em pé e o tempo não está muito a favor, nós vamos aproveitar o tempo disponível e quero já vos convidar a abrir a carta magna de Deus no livro de Juízes, lá no Velho Testamento. Vamos fazer leitura no capítulo 15. Vamos fazer a leitura de 2 versículos bíblicos que se encontra no versículo, 3 versículos para ser mais exato, 18, 19 e também o 20. Graças a Deus. Livro de Juízes. Todos encontraram? Deuteronômio, Josué, Juízes, depois de Ruth, Samuel. Deu para encontrar? Muito bem. Capítulo 15 de Juízes, e o versículo 18, 19 e 20, que nos diz assim: E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela água e bebeu. Ele recobrou o seu espírito e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar fonte do que clama, que está em lei até ao dia de hoje. E julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Graças a todos os vossos assentos. A base nesta noite está no versículo 19, na parte C. Por isso se chamou aquele lugar fonte do que clama. Depois Sansão ainda deu um outro nome àquele lugar, Enacoré. É o nome que Sansão deu àquele lugar quando ele lança a queixada ao chão. Amado, todos nós conhecemos e sabemos, até mesmo as crianças de cor salteado, quando se fala da pessoa de Sansão. Há feitos muitos filmes e muitos têm falado a muito respeito, é muito conhecido e todos sabem, todo o acontecimento, toda a passagem a respeito de Sansão. E o livro que nós temos lido e os versículos que estamos assim juntamente com a igreja, da maneira que Deus quer compartilhar conosco a esse respeito. Israel estava aprisionado pelos filisteus por 40 anos. E Deus, em épocas, quando se viu o seu povo nessa situação, ele levantava juízes para que julgasse as suas causas. E nesses dias, Deus tem levantado Sansão. Certa vez um anjo foi e visitou a mãe de Sansão e disse: olha, em certo tempo tu terás um filho. E ela não poderia ter, era estéril. E você terá um filho, e esse será o desejo de Deus. E ela aparentemente não creu e buscou o seu esposo e disse: olha, apareceu alguém aqui e disse que teríamos um bebê. Isso é inacreditável. Ele disse: olha, eu preciso falar com essa pessoa. E certo dia aparece esse anjo também a ele e diz: olha, da mesma maneira que eu tenho falado com a sua esposa, isso sim sucederá, vai acontecer. Realmente é isso, sim, vai acontecer, com certeza. Então diga-me, por gentileza, qual é o seu nome, para que quando isso acontecer, eu venha te honrar. Ele disse: como poderia ser? Porque o meu nome é maravilhoso. E quando eu olho para o profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, e ali está o relato: e ele será chamado maravilhoso, Deus forte e Pai da eternidade. Jesus estava lá levantando um obreiro, Jesus estava levantando
levantando alguém para julgar a causa de Israel naqueles dias. Aleluia! Ele estava lá. A nação de Israel precisava de um líder, precisava de alguém, de um obreiro, de alguém que estivesse na brecha, e Jesus estava lá ajudando alguém a fazer a obra de Deus. E a Bíblia diz que ele cresceu, ficou robusto e se encantou-se por uma jovem. E quando na verdade foi para fazer noivado, aquela coisa toda, todas as transações, ele foi enganado. E ele zangado ficou, e diz a Bíblia que ele convida 300 missionários, 300 raposas, missionários de Jeová, une as suas caudas e mete fogo no arraial dos filisteus. Aleluia! E diz a Bíblia que nenhum entendia, porque na verdade Deus estava fazendo com que Sansão se levantasse, porque Deus precisava dele. Os problemas estavam chegando à flor da sua presença, porque Deus queria que na verdade ele se levantasse como alguém que estava na presença de Deus. Muitas vezes acontece, amado, parece que alguma coisa acontece sobre a nossa vida. É Deus nos incomodando, amado. É Deus nos perturbando, querendo que nós venhamos nos levantar para fazer algo para Ele. Oh, aleluia. Em vez de nós entendermos o linguajar do Espírito Santo, nós falamos: irmãos, ore por mim que eu estou em luta. É Deus te chamando para a obra, amado. Aleluias. E ficamos dormentes muitas vezes, Deus incomodando, como incomodava Samuel no início do seu ministério. Entenda nesta noite, Deus está falando há muitos dias conosco para que a sua obra seja realizada. E quando os Sansão zangado, os filisteus zangados também, e de repente eles cercam Judá. E Judá diz: por que vocês têm nos sitiado, cercado? Há tantos anos temos servido a vocês. É porque esse homem Sansão tem causado grande desgraça na nossa seara. Muitos prejuízos tem feito em nossa nação. Amados, o homem ou a mulher de Deus na presença dele causa prejuízo nos infernos de toda maneira. Desgraça com toda a lavoura de Satanás, ele fica endemoniado. Aleluia! Quando o homem ou mulher se coloca na presença de Deus para fazer a sua obra, não tem ninguém que segura. Por mais que tente de várias formas e maneiras, não tem como segurar. Aleluia! Deus é com ele. Amado, quando você se decidir, quem sabe nesta noite, você se decidir fazer algo para o Senhor, lembra-se, Deus será contigo em todos os momentos. Aleluias! Louvado é o nome de Jesus. E eles pediram para Judá falar: traga este homem para que nós não nos levantemos contra vós. E Judá, a nação, foi até Sansão e disse: viemos te buscar. E ele disse: mas por quê? Porque os filisteus te querem. Diz: está bem, pode me amarrar, mas porém não me mate vós. E Judá disse: não, nós não iremos tocar nem o fio do seu cabelo. Aleluia! Mas nós o entregaremos. E diz a Bíblia que quando eles amarraram a Sansão e levaram até os filisteus, o Espírito do Senhor tomou a Sansão. E estava por perto uma queixada de jumento fresca. Ele toma pelas mãos e começa uma grande batalha em nome do Senhor. E diz a Bíblia que 1000 homens caíram aos pés de Sansão com uma queixada em suas mãos. Irmãos, o varão e a varoa que tem a unção de Deus não precisa muita coisa não. O varão e a varoa de Deus que tiver a unção de Deus não precisa de tanque de guerra, não precisa de submarino nuclear, nem caças.
Ele tem a unção de Deus. E a unção de Deus faz a diferença no homem e na mulher de Deus. A unção faz a diferença. A unção dispensa qualquer tipo de armamento. A única coisa que Deus quer que aconteça é que tenhamos a unção, é que estejamos na brecha, é que sejamos úteis, é que possamos dizer: eis-me aqui. Aleluia. Depois daquela grande batalha, amado, você está numa batalha? Você está cansado de lutar? Sansão naquele dia se cansou, foi só 1000 homens com uma queixada. Aí ele teve sede. Foi aonde nós lemos, e ele clamou ao Senhor, aleluia, para que o Senhor desse água a beber, porque ele estava morrendo de sede. E ele dizia: se o Senhor não me desse, morreria eu na mão desses incircuncisos. Deus fende a rocha, e a água passa pelo meio da queixada, e ele bebe e sacia a sua sede. Deus abre a fonte e abastece o seu funcionário, abastece o seu obreiro, abastece aquele que tem chamado, aleluia, e depois restabelece a sua vida e dá nova oportunidade a ele. Meu filho, eu te dou nova oportunidade, vá em paz, aleluia, porque Deus ouve a oração que vem do coração, aleluia. Deus, nesta noite, amado, Ele está ouvindo a oração que vem do nosso coração. Deus está ouvindo nesta noite, nesse culto, a tua oração, a minha oração, a oração dos obreiros, a oração das crianças e dos jovens nesta noite, e Ele quer entrar com providência a respeito da minha e também da vossa vida. Oh, aleluia. E diz Sansão, aleluia, no versículo 20: e por isso chamou aquele lugar fonte do que clama, que está até o dia de hoje. Essa é a fonte que clama. Lembra dessa fonte que estava lá no começo? Essa é a mesma fonte que está aqui saciando a sede de Sansão. Aleluias, louvado é o nome de Jesus. Nós temos, amados, uma confirmação no relato bíblico. Eu penso que lá no livro de Números, me esqueci onde encontro os versículos. Lá diz a Bíblia Sagrada que a rocha, existia uma rocha que saía uma fonte dela e dava de beber a todos aqueles que estavam sedento. Amados, quem seria essa fonte? Quem seria essa fonte que estava sempre perto do seu povo para abastecer? Aleluia. Da mesma maneira que tem restabelecido Sansão naquele dia. Por quê? Porque o inimigo esperava a sua queda. O adversário queria que ele caísse, esborrachasse, que ele parasse. O adversário queria que o seu ministério fosse por água abaixo, que ele não se levantasse mais, que ele não se incomodasse mais. Isso é a vontade do adversário. Mas a vontade do nosso Deus, a vontade do nosso Senhor é restabelecer. A vontade do nosso Deus é saciar a vossa sede. A vontade do nosso Deus é trazer renovação em vosso coração. A vontade do nosso Deus é lhe encher da sua graça e do seu Espírito, para que seja mais poderoso, não somente com qualquer coisa explosiva, mas mais poderoso que uma bomba atômica, mais poderoso que uma bomba nuclear, na mão do Senhor Jeová. Amém. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. E a rocha seguia para dar vitória ao povo. Eu vejo, amado, quando eu olho ali no capítulo 4 de São João, eu vejo Jesus conversando com aquela mulher. Jesus disse: olha, se der dessa água que eu lhe der, ela jorrará uma fonte para a vida eterna.
Jesus estava ali ganhando almas, falando sobre a verdadeira fonte que sacia a vida do homem. E principalmente quando o homem está acomodado, está acovardado, está com medo ou está vazio. Amado, Deus tem chamado um povo para uma grande obra. Deus não tem nos chamado, amado, para qualquer coisa, simplesmente a ocupar espaço. Mas Deus nos chamou como vasos para fazer a sua obra. Mas muitos têm se esquivado, muitos têm parado, muitos têm se esvaziado e muitos não têm acreditado. Mas nesta noite, amado, em nome de Jesus Cristo, a verdadeira fonte, a fonte da vida eterna, ela passa por aqui nesta noite e quer lhe saciar. Oh, aleluia! Como estamos nesta noite, amados? Como nos encontramos nesse momento? Encorajados, prontos para ir, sem sede algumas, preenchido, realizado, ou estamos feridos, ou estamos machucados, ou estamos desanimados, ou estamos vazios, ou estamos precisando de socorro, precisamos de ajuda? Como estamos nesta noite? Aleluia! Louvado é o nome de Jesus. Em São João 7,36, naquele dia, quando Jesus se aproximou e entrou naquela festa no último dia, ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Se nesta noite você está sedento, se você está sedento por graça de Deus, essa fonte está aqui neste lugar, nesta noite, amados. Se você está necessitando de um empurrãozinho dessa fonte, de mergulhar nessa fonte, Ele está aqui neste lugar. Você está no lugar certo. Ele quer renovar o seu ministério. Ele quer renovar os vossos dons espirituais que você tem ganhado do Senhor. Porque Ele tem confiado em vós. Mas nesta noite Ele quer lhe preencher e dizer: filhos, ainda não esqueci, eu chamei pelo meu decreto. Porque antes que fosse formado, eu te conheci. E antes que não pudesse acontecer o parto, eu te santifiquei, disse Jeremias. E por profeta dei às nações. Você é uma profeta de Deus. O Espírito de Deus está sobre vós. O mesmo Espírito que estava sobre Sansão, nesta noite, Ele está também em sua vida. Aleluias. Glória a Deus. O mesmo Espírito, amado, Ele está na tua e na minha vida. Fonte que clama. Eu cheguei a entender que essa fonte nos dias de hoje está passando sempre ao nosso lado, querendo nos saciar, e nós falamos: não estamos precisando no momento. Da mesma maneira que essa fonte seguiu Israel desde o começo, passou lá e ungiu a Sansão, veio na nova aliança ali a Samaria, da festa dos tabernáculos. No livro de Jeremias diz que Ele é a fonte. E também em Apocalipse 7,17 também diz que Ele guiará o povo até a fonte e também enxugará todas as lágrimas. Não somente Ele pode saciar nesta noite, mas Ele enxugará também as vossas lágrimas. Ele enxugará todas as vossas lágrimas, se porventura você está em dificuldades. É promessa dEle. É Ele que diz. Ele quer nos preencher. Ele quer nos fazer novamente. Aleluias. Na vida que estamos vivendo, amados, muitas vezes escorregamos.
E muitas vezes na queda nós nos machucamos. E às vezes não queremos reconhecer que estamos feridos, ou que o nosso vaso teve algumas rachaduras. E passamos a viver só unicamente de aparência. E o mestre se aproxima querendo consertar, arrumar, ajeitar, e nós o recusamos. Amados, vamos reconhecer nesta noite o nosso estado perante Deus. Vamos ser sinceros ao nosso coração com o coração de Deus. Como estamos nesta noite, amados? A fonte de água cristalina está aqui no nosso meio. A fonte está passeando no meio dos obreiros, no meio da igreja das crianças, oferecendo água, oferecendo azeite, oferecendo remédios espirituais, e muitos não querem aceitar. Ou você quer aceitar nesta noite? Aleluias. Fonte que clama. Esta mesma fonte nos dias de hoje está clamando, amado. Clamando por você, clamando pela vossa alma. Oh, quando eu levantei minha serva na época, era uma bênção. Demônio tinha que correr umas 2 quadras antes, não podia botar de frente. Oh, meu servo era cheio de uma maneira que a mensagem era eloquente e ninguém resistia à sabedoria. Oh, épocas boas. E hoje estamos cansados. Não precisa. Outros vão. Não precisam ir. Deus chamou a nós individualmente para o ministério. Deus tanto chamou a mim, como chamou os obreiros, como chamou a vocês, um após o outro. E temos, na verdade, que fazer a diferença. E Ele a todo dia bate na nossa porta, bate, bate, bate. Eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta. E nós não temos trancada, não. Eu não quero ser renovado, eu não quero o Espírito, eu não quero me envolver, eu não quero mais nada, eu quero ficar como eu estou. Aleluias. Mas Deus nesta noite tem bálsamo para nossa alma. Amém, aleluia. Deus nesta noite tem renovo ao nosso coração, amados. Aleluia. Deus nesta noite tem vida nova para nós. Deus nesta noite tem novidade para a nossa vida. Deus nesta noite tem transformação para o nosso coração. Vamos abrir nosso coração nesta noite a Ele, amados. Vamos abrir a nossa vida para Ele nesta noite. Não vamos ficar indiferentes, mas vamos adorá-lo. Vamos levantar as nossas mãos e vamos crer pela fé que só Ele é Deus. Ficamos indiferentes, amados. Ficamos indiferentes. Parece que está tudo bem, mas não está bem. Queremos nos convencer a nós mesmos que está bem, mas nem sempre está bem. A fonte ainda está clamando nos dias que nos restam. Vou ficar de pé, amado, a hora já foi. Essa fonte ainda está clamando por você. Essa fonte ainda pede contas a você nesta noite. Aleluia. O que você está precisando nesta noite? Será que você não está precisando de nada? Aqui está a preciosa fonte. Estaremos participando, e quando participar dessa fonte vai nos dar fortaleza. Ela pode nos dar renovação.
confessarmos de João nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Ele está aqui nesta noite, amados. Eu não sei se você não tem sentido a presença dEle. Eu não sei se você se ligou ao seu trono. Eu não sei se você falou com Ele e há poucos minutos Jesus fica comigo. Ele conhece o que sai do coração. Ele sabe o que está passando nesse momento em seu coração. Você e Ele são conhecedores dos segredos. Mas quando nós demoramos, Ele toca o pé na porta escura e entra para consertar. Você é um vaso na mão de Deus. O inimigo está esperando a tua queda. Ele vos tem já desanimado. Você acha que está bem, você está vazio. Ele tem paciência. Ele tem tempo. Para Ele é uma questão de tempo, esperando que venhamos cair. Afinal de contas, ficamos alheios à obra de Deus. Afinal de contas, não estamos aceitando estender tamanho, Senhor. Ele traz renovação para nós neste lugar, se nós aceitarmos. Como está o seu coração nesta noite perante Ele? Vamos orar. Se você precisa de uma oração, levanta as suas mãos. A voz que clama está clamando por ti. Aleluia. Tem algumas mãos levantadas em oração. Temos mais alguns. Nós vamos participar da Santa Ceia. Oh, amados, e ser instrumento na mão de Deus é uma maravilha. É claro, o adversário vai tentar caçar de todas as formas e maneiras, mas ele vai ficar envergonhado, porque o nosso Deus é quem dá luta. E muitas vezes ficamos ali porque estamos feridos, lutamos muito. E na jornada de muitas guerras, muitas pelejas, nós nos machucamos. Mas Jesus, Ele é a cruz vermelha. Ele vem e faz seu curativo, passa azeite. Ele cura as nossas feridas. E diz: tu é meu. Ele bota sobre a sua embarcação e leva à estalagem e cuida. Você quer os cuidados dele nesta noite? Então vamos orar aí. Temos mais alguém? Temos poucas pessoas que querem oração. E nós vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te adoramos nessa oportunidade. Te adoramos pela tua palavra, te adoramos, Senhor, pelo teu Espírito. Te adoramos, Senhor, pela tua presença, está aqui no nosso meio. Te adoramos, Senhor, porque tu és fiel, tu és verdadeiro, e a tua graça, Senhor, está no meio do teu povo. Nós temos algumas mãos levantadas, Senhor, que exige algo da tua parte, que aceita, Senhor, aleluia, a cura, aceita, Senhor, a renovação, aceita, Senhor, o teu toque. Entra com providência segundo a necessidade da sua vida. Nós rogamos por esses, e rogamos por aqueles também, Senhor, que também não levantaram as suas mãos e também precisam. Entra, Senhor, com providência para abençoar, para ajudar, para trazer de volta, para fazer instrumento, para fazer vaso em tuas mãos, para fazer ferramenta nas tuas mãos, Senhor, de poder. Levante teus filhos, Senhor, numa unção real, numa unção santa, aleluia, para abalar as profundezas do inferno neste lugar.
levanta, Senhor, levanta o teu povo, levanta, Senhor, levanta os caídos, cura os machucados, na água aos sedentos, na pão aos famintos, levanta o teu exército, Senhor, porque os dias se abreviam. Oh, aleluia. Oh, aleluia.